Oi, pessoal do primeiro ano, tudo bem? Ó, mais uma videoaula aqui para vocês. Hoje a gente vai falar sobre as funções, continuar falando sobre as funções inorgânicas. A gente já falou em ácido, a gente já falou em base. Hoje a gente vai falar de reações de neutralização, vamos misturar o ácido com a base, e a função sais, que é o que gera quando essa neutralização acontece. Então vamos prestar atenção aqui, ó. O que a gente tem então? Sais são compostos iônicos, lembra, metal com a metal, proveniente da reação de neutralização total ou parcial entre ácidos e bases de arrênios. Hoje a gente vai ver a total, tá? Então, o que eu faço? Quando eu misturar o ácido com a base, essa reação vai fornecer para mim água e o sal. Como é que isso vai acontecer? O ácido, ele tem o H como cátion. Vamos fazer uma reação genérica aqui, ó, HA. A base, ela tem OH como ânion, a gente viu isso. Então, vamos fazer uma reação genérica, ó, BOH. O que acontece? Esse H e esse OH vão se juntar e formar H2O. O cátion que estava na base vai juntar com o ânion que estava no ácido, ó, e formar o sal. Percebam, a substância que pertence a essa função sal, ela não tem nem H, nem OH. Ela é só feita de um cátion, na maioria das vezes, né, metálico, e um ânion ametálico. Então, vamos pegar esse exemplo aqui, um exemplo clássico. Quando a gente pensa em neutralização, a gente já pensa nesse exemplo aqui, ó. Ácido clorídrico, joguei na água. Lembra de arrênios? Joguei na água H+, Cl-. Hidróxido de sódio, a soda cáustica, joguei na água. Lembra de arrênios? Na OH-. Então, o que eu tenho? Um ácido forte. Por que forte? Porque a maioria das partículas se soltaram. E uma base forte, porque a maioria das partículas se soltaram. Quando eu misturar esses dois, vai acontecer a formação da água. Esse H e esse OH vão se juntar, aumentando a quantidade de água desse recipiente. E o Na, que estava nadando aqui, por ser solúvel, o Cl- que estava nadando aqui, fica solúvel. Então, na realidade, quando a gente fala de neutralização, o que a gente quer fazer? Tirar o efeito ácido e tirar o efeito básico, alcalino. A neutralização é dada não para formar um sal, mas a neutralização é dada para formar água, ó. Se cada H que fazia isso ficar ácido for capturado por um OH que fazia isso, ficar base, e esses dois formarem água, que é neutra, eu perdi o efeito ácido e perdi o efeito básico. Eu estou neutralizando a substância. Ah, e os íons? Se os íons forem solúveis, eles vão continuar nadando aqui. Então, o H e o OH formam a água. Os íons vão continuar nadando. Então, o que a gente pode pensar? Se a gente for querer representar isso numa equação, o HCl, na realidade, ele é H+ e Cl-. Quando cai na água, ó, aquoso e aquoso, eu já ensinei isso aqui para vocês. O NaOH, quando cai na água, Na+, que é o primeiro, aquoso, OH-. NaCl continuam nadando, ó, aquoso e aquoso, e a água é formada. Então, qual é a reação genérica? Base mais ácido, dando sal e água, certo? O sal é formado com cátion da base e com o ânion do ácido, ó. E quando que a gente vai ter isso como substância pura? Quando a gente evaporar a água. Quando a gente evaporar a água, esse sal vai ficar sólido, certo? Enquanto tiver água, ele vai
aparecer na forma de cátions e ânions. Quando eu tirar essa água desse sistema, evaporar a água, ele vai aparecer sólido. Isso acontece nas salinas, né? A gente vê a evaporação da água e aparecendo as nossas substâncias iônicas, que são os sais. Então, vamos prestar atenção aqui nesse resuminho, ó. O hidrogênio é do ácido, a hidroxila é da base. A fórmula geral do sal, então, ó, do ácido é hidrogênio e ácido, ó, hidrogênio e ânion. Dá para perceber que a carga do ânion mostra quantos H's mais eu vou colocar na forma do ácido. Ó. Então, a gente vai poder pensar numa fórmula geral. H, quantos H vão aparecer? A carga que o meu ânion tiver. Isso aqui a gente já montou a regra do escorrega, a gente já viu isso quando a gente montou substâncias. A fórmula geral da base é a mesma, só que agora é com hidroxila. A carga do meu cátion aparece na quantidade de hidroxilas que essa fórmula da base vai carregar. Então, vamos perceber o que vai acontecer, ó. Quando a gente tiver que fazer a reação de neutralização, perdão, em forma de equação, a gente vai pôr os ácido, a base. Quantas águas vão formar? É muito mais jogo a gente pensar na água, não como H2O, mas pensar nessa situação na água como H do ácido e OH da base. Se a gente pensar assim, vai ficar muito mais fácil a gente enxergar. HCl tem um H só, NaOH, um OH só, um OH com um H forma uma água, certo? Pense nesse caso aqui, ora, H2SO4. Esse ácido tem dois Hs. KOH. Essa base tem uma hidroxila só. Ó, 2 hidrogênios, uma hidroxila. Não dá para formar uma água com uma hidroxila só e 2 hidrogênios. Essa hidroxila, ela vai capturar um hidrogênio, vai sobrar outro. Então, o que a gente tem que fazer? Igualar. Como é que a gente iguala? A gente vai aqui na equação, ao invés de colocar uma base só, uma só molécula de base, a gente vai colocar um 2 aqui na frente. O que significa isso? A gente dobrou a quantidade de bases. A gente conseguiu duas hidroxilas, ó. 2 Hs, duas hidroxilas. Uma água, outra água. A gente vai ficar com duas águas aqui no final. Então, vamos prestar atenção. Esse caso de neutralização total, ou seja, eu vou neutralizar todos os Hs com os OHs. Para neutralizar todos os Hs, eu preciso ter a quantidade igual de OH, de hidroxila. Multiplico esse cara por 2, porque é assim que eu vou conseguir, que vai aparecer as duas hidroxilas. Ah, então eu tenho 2 Hs, 2 OHs, deu 2 de água. Como é que eu vou fazer a fórmula do sal? Eu não multipliquei esse K por 2? Olha o K aparecendo aqui, ó. K2SO4. O SO4 está na fórmula do sal e o K também vai vir na fórmula do sal, só que agora duas vezes. Porque se esse SO4 precisou de 2 hidrogênios, ele vai precisar de 2 Ks. Tranquilo? Outro caso. Ó, aqui, ácido fosfórico, eu tenho 3 hidrogênios. Aqui, hidróxido de amônia, ó, eu tenho uma hidroxila. Então, o que eu tenho que fazer? Eu preciso de 3, né? Então, eu vou colocar um 3 na frente da base para eu conseguir 3 hidroxilas. Quantas águas formaram? Ah, agora tem 3, no caso aqui ainda, 3 Hs e 3 OHs. Formou 3 águas. Olha o íon amônio aqui multiplicado por 3. E quanto de fosfato? PO4, um só. Certo? É uma lógica. Olha esse caso aqui agora. Esse caso é bem peculiar, ó.
O ácido tem 3 hidrogênios. A base tem 2. Alguma coisa tem que acontecer aqui para eu arrumar essa neutralização. 2 hidroxilas vão capturar 2 hidrogênios. Vai precisar de mais um. Se eu colocar mais um aqui, colocar 2, eu vou multiplicar isso aqui por 2. Aí me vai sobrar a gás. Então, o que eu vou ter que fazer? Multiplicar quem tem 3 por 2 e multiplicar quem tem 2 por 3. Porque eu consigo 6 Hs e 6 OHs. Ó, 6 águas. O que eu fiz? O K foi multiplicado por 3. O borato foi multiplicado por 2, certo? Então, na realidade, o que a gente está olhando é a quantidade nas cargas dos íons. Então, sempre pensar que esse número que está no pé do hidrogênio é a carga do ânion, que a gente já tinha comentado. Esse número que está no pé da hidroxila é a carga do cátion. A gente pode ter uma fórmula geral para quem prefere, né? Eu prefiro que vocês pensem no raciocínio lógico, até conseguir neutralizar tudo. Mas quem prefere essa fórmula geral? Então, o que eu vou ter? O X, que é a quantidade de hidrogênios, vai multiplicar a base. O Y, que é a quantidade de hidroxilas, vai multiplicar o ácido. Como é que vai ser a fórmula do sal? O cátion, ó, que está com a base, vai aparecer X vezes. O ânion, que está com ácido, vai aparecer Y vezes. E se eu multiplicar X por Y, eu vou ter a quantidade de água que eu preciso. Aqui estão algumas aplicações dos sais mais comuns que a gente vai ver, depois vocês dão uma olhada, tá? A gente vai ver todos esses sais, eu vou deixar esses slides com vocês. E aqui, ó, a gente também tem mais sais. Aqui é uma piadinha, ó. Entendedores agora entenderão como que um químico faz bolacha de água e sal, misturando uma bolacha ácida com uma bolacha básica. Brincadeiras à parte, essa aqui foi nossa videoaula de hoje, tá, pessoal? Beijos!